Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o que você precisa fazer, o que você deve fazer, quais são os caminhos, né? Os passos que você deve seguir quando você descobre que você precisa fazer a prova do TOEFL. Então, não é incomum, né, as pessoas descobrirem que precisam fazer a prova do TOEFL e ficarem na dúvida do que elas devem fazer, né? Por onde eu faço, o que eu faço, o que eu preciso treinar primeiro. E aí a gente tem aquela perpetuação dos mitos que a gente tá sempre falando, né? Que é aquela questão de que, eu vou então começar a decorar a lista de palavras, é isso que eu vou fazer. Eu vou agora começar a ler um monte de texto acadêmico, porque eu descobri que preciso fazer a prova do TOEFL. Então a gente tem essa... O que você faz? Você acabou de saber que você vai fazer a prova do TOEFL, você está se planejando. Quais são os passos que você deve dar nesse momento? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não precisa decorar lista de palavras, a gente não precisa cair dentro de conteúdo acadêmico e eu vou assistir aula de arquitetura, de astronomia, de física, vou assistir aula de psicologia e sair assistindo um monte de coisa que você não tem conhecimento, interesse, contato. Então a gente não precisa fazer isso. A primeira coisa que você precisa fazer quando você descobre que você vai precisar fazer a prova do TOEFL é saber qual é o score que você vai precisar entregar. Então, olha, eu preciso tirar 83, eu preciso tirar 90, eu preciso tirar 70. Por que esse é o primeiro passo que você tem que dar? Porque é a partir desse passo que você consegue descobrir se o seu nível de inglês é ou não é compatível e se é esse o momento de você começar a se preparar para o TOEFL ou não. Então, a gente só consegue decidir se vai, de fato, cair dentro da preparação para o TOEFL ou não naquele momento, quando a gente descobre o score que a gente precisa e se o nosso nível de inglês é compatível. Então, vamos supor, você descobriu que precisa tirar 100. 100 é um score de nível avançado. Mas eu ainda estou no básico. É esse o momento de eu começar a me preparar? Não. Esse é o momento de eu fazer o quê? De eu focar em melhorar o meu nível de inglês, aperfeiçoar o meu nível de inglês, para então chegar no avançado e começar a me preparar para a prova. Então esse é o primeiro passo, porque ele vai decidir o rumo que você vai tomar. É o rumo da preparação para a prova ou é o rumo de aperfeiçoar o seu nível de inglês? Uma vez que você decidiu isso, então vamos com o caminho da prova, né? Não, existe compatibilidade, ótimo, perfeito, lindo, entre o meu nível de inglês e o score que eu preciso tirar. Vou seguir esse caminho, então, que é o caminho da preparação. O que eu vou fazer aqui? Nesse mesmo momento que você sabe que você tem um nível de inglês para conseguir o score que você precisa, existem os passos aí que eu recomendo que você faça, tome no mesmo momento, que é entender que a prova depende muitíssimo de listening. Tem que ter boa compreensão auditiva. Ter boa compreensão auditiva não basta. Tem que ter boa compreensão auditiva e fazer boas anotações durante os áudios que tocam na prova. Então, são duas habilidades que você vai começar a treinar no mesmo dia que você decidiu que você vai começar a se preparar para o TOEFL. Ou que você já sabe que vai fazer o TOEFL. Eu não vou conseguir começar a me preparar agora. Eu vou começar a me preparar daqui a 2 meses, porque agora eu tô fazendo TCC, ou tô terminando a minha tese, eu tô fazendo um processo de aplicação, tô estudando para uma outra prova, e eu vou começar a estudar para o TOEFL depois. Tudo bem. Mas você já pode hoje começar a treinar, praticar o seu listening e fazer anotações durante os áudios. A gente está falando aqui de 10, 15 minutos por dia, que é melhor do que nada. E aí você vai treinar com o quê? Você vai treinar com vídeos que te interessam, sejam do seu interesse, entrevistas, monólogos, palestras, talks lá no TED.com, coisas que prendam a sua atenção, que sejam curtas. Filme, sério, não é para isso. A gente está treinando aqui ouvir e fazer anotações, que é uma habilidade que tem que ser muito desenvolvida. Quanto melhor você entende e melhor são as suas anotações, mais alto é o seu score na prova. Então, essas habilidades não dá para você tirar
Não dá para você tirar um score super alto na prova sem fazer nenhuma anotação na prova durante os autos. Então, você começa a treinar hoje. Tô estudando pro GRE, tô estudando 15 minutos por dia. Eu vou assistir um vídeo e vou fazer as anotações. Assistir os vídeos e fazer as anotações. Oi, Daniel, tudo bem? Sempre bom ver você. Então, assim, começou, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, vou fazer a prova, vai lá, começou assim. O que eu vou fazer então? Tô treinando, tô fazendo as anotações, tô praticando, já tô fazendo isso. Vou entender como é que é a estrutura da prova. Vou entender que, neste momento, dependendo de onde eu estou, eu vou ter a prova aplicada tanto no centro aplicador quanto no formato Home Edition. Por que isso é importante? Ela fala assim, Fernanda, tudo bem, mas a prova não é igual? Sim, a prova é igual. Mas por que saber qual é a prova que você vai fazer vai interferir na sua preparação? Oi, Laura. Vai interferir na sua preparação? Por quê? Porque, embora o formato da prova seja o mesmo, a execução dela é diferente em dois aspectos. Nas anotações e no áudio. No áudio, por quê? Quando você faz a prova no centro aplicador, você vai fazer a prova com fonezinho de ouvido, né? É um headphone, assim, aquele bem gordinho que tampa bem assim o ouvido todo. O som tá bem ali. Então, é ótimo, né? Fica bem assim, isolado de tudo. Você tem um som bem direcionado, bem concentrado ali. E você escuta super bem. Quando a gente vai fazer o Home Edition, o som é do seu computador, do seu alto-falante. Então, existe sim diferença, né? Existe a diferença. Tem gente que vai preferir no headset, tem gente que não faz diferença. Não, o meu fone, meu alto-falante é ótimo, eu prefiro. Aqui em casa não tem problema nenhum de som. Mas essa é uma diferença. Que sim, vai fazer diferença quando você estiver se preparando. Porque quando você estiver se preparando, você vai se preparar ouvindo com fone de ouvido? Não, você vai se preparar ouvindo no alto-falante. Porque é assim que você vai fazer a prova. As anotações, você vai para o centro aplicador, você vai fazer as anotações como? Folha de papel ofício, né, A4, lápis. Vai lá, não me leva de casa, eles dão tudo lá. Sentou, pegou, tava fazendo as suas anotações. Vou fazer a prova no centro aplicador? Já vou estudar sim, fazendo as anotações no papel. Mas e se eu for fazer um Home Edition? Eu vou poder fazer as anotações no papel? A lápis? Não vai. Para fazer o Home Edition, você vai fazer as suas anotações num quadro branco. Aquela lousa branca que você vai comprar, pilô, né? Aquele marcador que você usa, né? De quadro branco. Ou numa folha de transparência, também com um pilô marcador. Então, ali tem muita diferença. Não é? Tem diferença no jeito que você escreve, tem diferença do jeito que fica a sua letra. Tudo é diferente. Então, se eu já sei, olha, eu vou fazer o Home Edition, eu vou fazer a prova no centro aplicador, eu já vou estudar do jeito que vai ser o dia da minha prova. No dia da minha prova, se eu vou fazer o Home Edition, eu tenho que ter o quadro branco, eu tenho que ter o marcador. É assim que eu vou treinar, porque faz muita diferença. Então, esse é um outro passo que você tem que dar. Decidir o que você vai fazer? Então tá bom. Fernanda, eu não sei ainda. Eu tô decidindo, já quero começar a me preparar, mas não sei como é que vai estar daqui a um mês. O que eu vou fazer? Então, vai se preparando no papel, né? Fazendo no papel, mas vai ficando... Uma vez que você decidiu, você, se tiver que trocar, troca. Mas essa é uma informação que você tem que buscar antes, tá? Assim, antes que eu digo assim, antes do dia da tua prova, né? De preferência, ou antes de você começar a sua preparação, ou no meio da sua preparação. Que é para dar tempo de você treinar do jeito certo, para não chegar no dia da prova e não estar preparado para aquilo que você vai fazer. Então, a gente tem nível de inglês, compatibilidade, né? Entre o nível de inglês e o score. A gente tem praticar listening, fazer as anotações durante os áudios. A gente tem decidir qual é a prova que eu vou fazer, onde eu vou fazer minha prova. Vou fazer minha prova em Home Edition ou fazer minha prova no centro aplicador. E aí, o que eu vou fazer depois disso? Vou decidir como eu vou me preparar.
A gente tem que entender que a prova do TOEFL ela não é uma prova de inglês comum, como a gente faz na escola, como a gente faz no curso de inglês. Ela é uma prova de estratégia, né? Você tem um tempo muito corrido. Você vai ali na sessão do reading, você tem um texto gigante, 10 perguntas, e aí o que você faz? Se você não sabe o que você faz, não dá tempo. Você vai para a sessão do speaking, aí você tem uma pergunta, 45 segundos para responder. Aí você tem outra pergunta que vem um texto. Aparece um texto, toca um áudio, e aí você tem 60 segundos para falar. Falar sobre o quê? O texto, o áudio. O que eu uso do texto? O que eu uso do áudio? Se você não sabe, você fica perdido. Então, a gente tem que entender que uma vez que você está dando os passos, né? Faz um checklist. Tá dando os passos ali? Qual é o próximo passo? Me preparar. Entender que eu tenho que saber estratégia de prova. Entender que eu tenho que sim fazer exercícios. Não adianta eu chegar e aparecer lá na prova. Eu sou fluente em inglês, já morei fora. Olha, gente, sim, meu inglês é maravilhoso. Sou casada com um americano, vou lá fazer a prova. Não é assim. Não é assim. A gente já viu muito isso acontecer. Eu moro aqui há 10 anos nos Estados Unidos, sou casada com um americano, fui fazer a prova, não consegui o score que eu precisava. Por quê? Porque não sabia como é que era a prova. Cheguei na hora da prova e levei um susto. Então, tem sim que entender. Vou fazer exercícios. Que exercício eu vou fazer? Vou fazer exercício como? Porque, gente, olha, quando você vai se preparar, você tem milhares de opções, né? Você pode se preparar num curso físico. Você pode se preparar online. Você pode se preparar sozinho. Não é? É a mesma coisa quando a gente tá falando vestibular, não é? Vestibular, tem gente que vai fazer terceiro ano, tem gente que vai fazer curso para vestibular, é igual quem vai fazer concurso. Tem gente que vai fazer curso para fazer concurso. Tem gente que vai fazer concurso estudando sozinho. Tem gente que vai fazer concurso sem estudar. Tem de tudo. Então, assim, tem gente que vai estudar com um amigo, tem gente que vai estudar com um professor particular. Então, assim, a gente tem sempre, você tem um mundo de opções de como você vai estudar. Sozinho, professor particular, curso online, curso presencial. Seja lá como for que você decidir se preparar para a prova, uma coisa é certa. Você tem que ficar atento com o material que você usa como fonte de exercício. E por que eu falo isso? Porque quando a gente vai ali no Google e põe TOEFL IBT, pipoca sites e mais sites com exercícios. Exercício gratuito, faça exercício de listening, faça exercício de reading, Só que muitos desses sites não têm exercícios que são fiéis à prova 100%. Tem algumas questões que não caem na prova. Tem algumas questões que não estão no mesmo formato, não tem o mesmo grau de dificuldade. Às vezes o tempo da questão está errado. E aí você se prepara para um material que você não tem certeza que é confiável. E aí quando chega na hora da prova, surpresa! E aí você se preparou para não ter surpresa, mas teve surpresa igual. Então, o que a gente faz quando for se preparar? Gente, se prepara com o material oficial da ITS. O material oficial da ITS são 5 provas passadas. 5 provas passadas. É mais barato do que aqueles toletões, né, que tem de preparatório que você compra nas livrarias, né, um material impresso de outras editoras que não são a ITS, são materiais que não são oficiais, vem escrito, né, que não é endossado pela ITS. Custam mais caro. E não necessariamente são fiéis à prova. Então, o material da ITS. A ITS tem os exercícios gratuitos, tem o material pago. O material pago, digital, maravilhoso, porque você vai fazer a prova no computador. Então, você vai lá e você faz o quê? Faz os exercícios, pratica por ali, para chegar na hora da prova e não ter surpresa. Então, essa é outra decisão que você tem que tomar. Aí, a gente vem na decisão do quê? Vou fazer o quê? Que é um passo que vem um pouquinho antes desse, eu venho junto com o material, que é uma decisão que geralmente a gente toma mais ou menos junto, que é a decisão de vou estudar sozinho, vou procurar um curso físico, vou procurar um curso online, vou procurar um professor particular. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que você vai estudar sozinho, tem milhares de materiais por aí, a gente tem
vídeos, conteúdo gratuito, tudo, você não vai ter sozinho correção dos seus exercícios de speaking e writing. Então, é a única coisa assim que você não vai ter as estratégias dadas para você, né? Você vai ter que descobrir as estratégias aí. Pode ser que você não consiga descobrir as estratégias para todas as questões da prova, mas você ainda não vai ter o feedback dessas 2 sessões que são muito importantes, dependendo até para que você está fazendo a prova do TOEFL e BT, você vai ter até score mínimo pedido nessas sessões. Então, a gente cai nessa questão aí de que você não tem. Quando você vai para o curso físico, você tem que ver tempo, em quanto tempo você vai fazer, quanto tempo você tem para se preparar, quantas aulas você tem por semana. Vai fazer com online? É a mesma coisa. Em quanto tempo você consegue fazer o curso online? Quanto tempo você tem para se preparar? Tem correção nos seus exercícios? Não tem. A correção dos seus exercícios é personalizada? Não é. O que não é correção personalizada, gente? É aquela correção que vem assim, olha. Não é corrigida a sua redação de fato. Passa-se uma vista na sua redação, né? Você lê aquela redação e vem aquele modelo de resposta padrão, né? Eu vejo muito isso na avaliação da minha filha aqui, no 2º ano, né? Existe uma parte da avaliação dela, que é uma avaliação também que vem impressa, que você vê que é destinada para ela. Ah, Sofia, não sei... Mas 90% da avaliação dela, você vê que é copiar e colar para todas as crianças, é igual. Que fala, desenvolveu bem habilidade X, desenvolve bem aqui, desenvolve bem... Você vê que é a mesma coisa. Existem pedaços que você percebe que são personalizados e outros não. O ideal é que você tenha correção personalizada, que vai bater nos seus erros. Vai te falar, olha, aqui você tem que melhorar, isso aqui vai corrigir os seus erros um por um. Então, isso é outra coisa importante. Vai estudar com um professor particular. Vou pegar um professor de inglês. O que eu preciso saber? Se meu professor de inglês entende da prova do TOEFL. Não adianta ser um professor de inglês que não entenda, porque os critérios de avaliação não são critérios de avaliação como é de um curso de inglês. Não é. O professor tem que entender os critérios de avaliação e tem que saber as estratégias para que ele possa te ensinar, para que ele possa te corrigir. Então, essa é outra decisão que você tem que tomar. Então, a gente tem assim, uma série de passos a fazer, que são coisas... foi o que eu falei, faz um checklist, escreve ali e vai marcando, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, a gente já vai recapitular. Tá com tudo pronto? Aí eu vou começar a me preparar. Tem que entender quanto tempo você tem para se preparar, quando você precisa entregar a sua prova, qual é a sua data limite, vai fazer a prova para apresentar o resultado para conseguir uma vaga numa instituição de ensino? Qual é a sua data limite? A minha dica sempre é não deixa para a última hora, a menos que você não tenha opção, né? Uma oportunidade que apareceu agora, você tem uma semana, a gente agora mesmo, a gente tem uma aluna que está nessa situação. Ela tem 3 semanas para apresentar o resultado. Apareceu uma oportunidade, ela não sabia, né? Não imaginava que fosse acontecer. Ela foi aprovada por uma coisa que ela não imaginou mais que fosse ser aprovada. Foi aprovada, tem 3 semanas para entregar o resultado. Não tem jeito. Tem que cair dentro, correr, se preparar. Mas se você não está nessa situação, se você já sabe, já está contemplando a ideia de fazer a prova, de morar no exterior, de validar o seu diploma, lembre-se que o resultado da prova é válido por 2 anos. Ou seja, você não precisa deixar para cima da hora. Você pode sim se preparar, fazer a prova com antecedência e usar o seu resultado depois. Eu tenho umas perguntas para responder, mas eu vou voltar. A Laura perguntou qual o tempo ideal para o preparo. O tempo ideal de preparação depende muitíssimo, porque ele vai depender de uma série de fatores. Vai depender do seu desempenho nos exercícios, vai depender da internalização das estratégias. Eu não vou botar aqui dentro do tempo de preparo a compatibilidade entre o seu nível de inglês, mas é uma coisa que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque você pode começar a se preparar e perceber que você deve pausar a sua preparação por um momento para aperfeiçoar o seu listening, para aperfeiçoar suas anotações, para aperfeiçoar o seu nível de inglês. E embora esse tempo que você vai usar para aperfeiçoar outra coisa não seja necessariamente o tempo de preparação para a prova, principalmente se você focar no seu nível de inglês, você vai acabar botando tudo no mesmo bolo porque você pausou, né, a sua preparação para fazer isso. Então, o tempo de preparação varia muito.
vai de caso para caso. A gente tem alunos, por exemplo, que se prepararam em 11 dias para tirar 110 pontos na prova. Não foi o tempo de preparação, né? É a combinação de internalizar as dicas, estratégias de estudo, né? E saber como é que vai escrever redação, como é que vai fazer, conseguir aplicar as estratégias, ter a compatibilidade entre o nível de inglês e o score que eu precisava e conseguir se dedicar ao estudo. Tem gente que vai se preparar em 8 semanas. Então, o tempo, ele vai variar muito. O ideal é que você não deixe pra cima. Vai deixar, é aquela coisa, a menos que seja uma coisa que apareceu de repente, não deixa pra cima na hora. Porque é justamente pra você poder contar com isso, né? Olha, tô aqui me preparando e decidi que eu preciso melhorar minhas anotações. Eu tô com dificuldade de fazer os exercícios de speaking, eu tô com dificuldade de fazer redação integrada, porque eu não tô conseguindo fazer as anotações. O que eu vou fazer? Vou pausar. Você pausa ali a sua preparação e faz o quê? Pratica. Até você ver que, poxa, agora eu tô melhor, então eu vou tentar mais uma vez. Vou fazer um outro exercício, ver como é que eu me saio. Se você tá correndo, você não tem esse tempo. Você não consegue tirar 2 semanas pra focar em desenvolver uma habilidade pra voltar a se preparar. Você não consegue. Então, se você puder não deixar pra cima da hora. E aí, quando acontece? Quando você está se preparando, seja como você decide se preparar, você consegue, depois de um tempo, saber se já tá, olha, eu tô no nível que eu preciso estar, o meu desempenho nos exercícios é compatível com o score que eu preciso, eu posso agendar minha prova. E aí sim, se você não está correndo contra o tempo, você pode agendar a sua prova quando você já está se preparando. Se você está correndo contra o tempo, muita gente, por exemplo, chega até a gente, já está com a prova agendada. Já nem começou a se preparar, mas a prova já está marcada. Porque está correndo contra o tempo. Aí é outra coisa, né? Vamos pegar e vamos embora. Mas se esse não é o caso, você consegue, né, saber quando você tirar o seu tempo, pausar e fazer as coisas com mais tranquilidade. Então, o tempo de preparo ele vai variar muitíssimo. Muitíssimo mesmo. Deixa eu subir aqui, gente, porque eu pulei algumas coisas aqui. Eu vi subindo, mas eu tava falando e foi passando. Peraí. Se vocês têm algumas dúvidas, gente, vocês podem enviar aqui. Vanderlei, vamos lá, semana que vem começar a estudar, isso mesmo. Não fica nervosa, Laura. Isso, Daniel, se prepararia comigo muito bem. Vamos ver aqui. A Mariana perguntou se os vídeos no YouTube é legal estudar pela própria prova no YouTube. Os vídeos tem um monte de vídeo com dica, com estratégia. Gente, olha, vou falar. É aquela coisa, é a mesma coisa para todo mundo e vai assim para tudo. Você vai ter gente que vai estudar sozinho, que vai assistir vídeo no YouTube, que vai fazer exercício por conta própria, vai chegar lá e vai arrebentar na prova. Essa não é a maioria, mas tem. Não vou falar pra você que não tem, porque é mentira. Tem sim. Tem sim. Vou falar pra você que nunca recebi um e-mail falando: Fernanda, muito obrigada, seus vídeos no YouTube me ajudaram, fiz a prova, passei. Sim, já recebi esse e-mail já várias vezes. Tem. Então, assim, tem de tudo. Tem gente que vai assistir vídeo, que vai fazer por conta própria, vai chegar lá, vai passar. Vai ter gente que, quando eu falo passar, é conseguir o score que você precisa, né? Vai ter gente que vai assistir vídeo no YouTube, fazer exercício e não vai conseguir. Então, assim, a maioria, infelizmente, não vai conseguir, porque vai precisar das estratégias, porque vai precisar de correção de exercícios de speaking, vai precisar de correção de exercício de writing, não é? É por isso que a gente tem curso, material preparatório, um monte de coisa, porque essa é a verdade. Mas, assim, você pode, gente, a gente pode sentar, estudar e ver. E ver se você começar a estudar sozinho e você perceber que você tem um progresso e você tá chegando onde você quer, por que não? Se você sentir dificuldade, sentir falta de ter um apoio, de ter uma correção de exercício, né, e um professor para te dizer se você tá no caminho certo e se você tem condições de conseguir a nota que você precisa, aí você vai ter que buscar outro caminho, né? Vai ter que buscar um profissional para te auxiliar.
Mas isso aí, gente, é de muito de cada um, sabe? Juliana perguntou se eu aconselho já comprar o livro para o curso preparatório ou é melhor aguardar o curso começar. É indiferente, Juliana, porque o material, se o material fosse físico, eu ia falar para você, compra então antes, porque pode demorar a chegar. Mas o material é um e-book, então você vai baixar ele na hora. Você comprou, baixou, instalou. Então, como é na hora, assim, eu acho que não tem muito problema, não. Você pode se inscrever no curso e comprar, não precisa comprar antes. Até porque o material que a gente utiliza, ele não tem estratégia, ele não tem nada para você ler. Ele só tem as provas passadas. Então, se fosse até alguma coisa que tivesse coisa para ler, eu ia falar, não, compra antes, porque aí você pode dar uma olhada, né? E começar. Não tem nada, só tem exercício. Dá-lhe exercício. Então, acho que pode comprar quando você começar. Se nível B1 é indicado para iniciar o preparatório. Então, gente, vamos falar sobre isso. Essa é uma ótima pergunta. Qual é o nível indicado para começar o preparatório? O nível indicado para começar o preparatório é um nível que seja compatível com o score que você precisa. B1 é intermediário. Intermediário é nível para fazer a prova? É nível para fazer a prova. É nível para fazer a prova se você precisa tirar 110? Não. Então, o que a gente tem que saber? Tô no meu nível? Eu tô no nível de inglês que eu preciso para esse score? Então, vamos falar um pouquinho sobre os níveis? Então, vamos lá. Preciso tirar 40, 50, 60. Aí você fala assim, Fernanda, mas alguém precisa tirar 40? Sim. Sim, principalmente atleta. Bolsas de esporte pedem scores mais baixos, 40, 50, 60, 62 foi, eu acho que o máximo que eu já vi para bolsa de esporte. Então, assim, nesses casos, 40, 50, dá para ser A2. A2, o que é A2? Básico para intermediário. Preciso tirar 60, 70, B1, 73, 72, B1. B1. Ah, Fernanda, você fez assim, ó, B1. Por quê? Porque a gente tem que entender que não é porque você é B1 em uma habilidade que você é B1 em outra. Então a gente tem que entender que o B1, existem variações dentro do B1. Você pode ser B1 para leitura, você pode ser B1 para fala, mas no seu listening você pode ser B2, escuto e entendo super bem. Então assim, B1, em tudo, vai aí. Até 70, 72. Passou disso, 73, 74, 80, 85, 90, 95, B2. B2. B2, dependendo do B2, chega até 100. A gente já teve mais de um aluno B2 que chegou a 100. Mas é aquele B2 que já está realmente ali na cara do C1. Né? Aquele B2 que tem um ótimo listening, faz ótimas anotações. É esse B2. Acima, então, de 95, vamos esquecer as exceções, né, que são os B2 quase no C1. 95, 100, 110, C1. Então, com B1, dá para se preparar para a prova? Dá. O que vai determinar se é o momento de você começar a se preparar para a prova ou não é o seu nível de inglês. Não sabe o seu nível de inglês? Tem dúvida? O que você faz? Manda uma mensagem para mim. Manda uma mensagem pra mim, pode ser aqui pelo Instagram mesmo, eu respondo todas as minhas mensagens. Manda uma mensagem aqui pra mim e pede pra eu passar pra você o link do teste de nivelamento. Esse teste de nivelamento não foi feito por mim, não é meu, você vai ver que é de um outro site. A gente usa há muitos anos que eu uso esse teste de nivelamento, né? Passo pros meus alunos, porque ele é super fiel, super rapidinho. Ele vai analisar gramática e vocabulário. São 2 testes rápidos. Gramática, vocabulário e um teste de listening. Olha que lindo. Então, ele vai pegar e vai tirar 2 resultados distintos. Gramática e vocabulário e o resultado do listening. Vai dizer se o seu listening é B1, B2, C1, C2. E aí, a partir desse resultado, aí eu pego, passo para você o link. Você fala para mim qual foi o seu resultado e qual o score que você precisa. E eu vou falar para você
Se é melhor você começar a se preparar agora, ou se é melhor, não, começa a se preparar agora, eu só falo pra você, olha, é melhor você esperar, focar mais um pouco no seu nível de inglês e tudo, pra você depois começar a se preparar. É importante a gente ver, gente, que isso, assim, quando eu falo pra você assim, olha, você tá no B2, você precisa tirar 80, essa é a hora, você pode ir, a gente tem que ver que é ainda durante a correção de exercício, desempenho dos exercícios, que a gente confirma tudo isso. Por quê? Você pode ser B2, mas sentir dificuldade em fazer anotações. Você pode ser B2, mas sentir dificuldade na leitura dos textos. Às vezes sentir dificuldade na administração do tempo. Então, é aquela coisa, são muitas variáveis que a gente só consegue analisar quando você começa a se preparar. Seja como você começa a se preparar. É aí que você vai ver, olha, eu tenho nível de inglês, mas eu tenho que melhorar a velocidade da minha leitura. Ou eu sinto dificuldade em compreensão textual, embora o meu nível seja avançado. Isso tudo acontece, gente, tá? Mas é primordial que o primeiro passo que você dê, uma vez que a gente já passou por todos os outros passos, lembra que lá o primeiro passo que eu falei, né, quando a gente começou a live, o primeiro passo é o quê? Nível de inglês, score que você precisa. Então, não sabe? Manda mensagem pra mim, vou te responder com o link, faz e aí a gente conversa. Juliana, só mandar mensagem pra mim. Vamos lá, Viviane, isso mesmo. Vamos, manda e-mail pra gente. Como evoluir do tal intermediário? Então, evoluir do intermediário, pra gente chegar no avançado, algumas coisas que a gente tem que ouvir muita coisa em inglês. Ouvir. A gente volta aqui àquela questão de como é que você aprende a falar. Ouvindo, né? É assim que a gente aprende. Quando a gente é criança, você aprende ouvindo. Então, ouvir muita coisa, treinar as anotações, ler. E aí sim, você tem que saber se você tem dificuldade em gramática. Por quê, gente? Por que a gente fala sobre isso? Porque você vai escrever redações. E embora a gramática não seja o primeiro critério de avaliação, né? O uso do idioma é o último critério de avaliação. E eu sempre reforço isso. A gramática, ela é um obstáculo quando você não consegue produzir textos claros por questões gramaticais. Então, é importante você avaliar isso. Quando eu escrevo um texto, quem corrige ou quem lê sente dificuldade em entender o que eu escrevi? Se sente dificuldade, essa dificuldade é gerada pela gramática? Então eu tenho que estudar gramática. Porque então a minha gramática, ela não é compatível com aquilo que eu quero comunicar. Então eu tenho que trabalhar essa habilidade. Então, é por isso que eu falo de gramática por último, né? Primeiro eu falo de você treinar listening, para você melhorar o teu ouvido, para você praticar leitura, né? Por quê? Porque leitura é uma habilidade importante, não só para a sessão do reading, mas também para a sessão do writing. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Quanto mais você escuta, melhor você fala. Verdade absoluta. Então, tem que sim praticar. E tem que saber entender se a gramática é um problema para você. Para tudo, gente. Porque se você tá lendo um texto e a sua questão com o texto não é vocabulário, mas é a estrutura da frase, que você lê e não entende a estrutura, você precisa trabalhar a gramática. Porque a gente tá falando de uma coisa, a não ser que você vá fazer um curso. Vou tirar 1 ano para fazer um curso de inglês, aí beleza. Beleza, aí você... Mas você tem que ter, você vai estudar sozinha, né, na tua casa, você quer fazer um foco, tipo, em 1 mês, eu quero, tipo, cair dentro para melhorar o meu inglês, porque eu tô ali quase na cara do avançado, mas não tô ainda. Esse é o processo. Se a discrepância entre os níveis for muito grande, eu preciso ser C1 e eu sou B1, aí você vai precisar de um trabalho mais direcionado, de preferência que você tenha aí ou um método de estudo, ou um professor que vai te guiar para você melhorar, tá? Então é importante a gente também fazer esse processo. Manda para mim, quem quer o teste de nivelamento, manda mensagem aqui para mim, que é porque é um link todo quebradinho,
O site é examenglish.com, talvez /level test, uma coisa assim. Eu pego e mando, tá bom? Manda mensagem pra mim. Então, só pra gente recapitular, gente, olha, descobri que vou fazer a prova, que preciso fazer a prova do TOEFL, ou decidir que vou aplicar, vou tentar validar meu diploma no exterior, decidir que vou talvez aplicar para um mestrado ano que vem, doutorado, graduação, sanduíche, e o que for. Primeiro passo, qual o score que eu preciso, qual o meu nível de inglês atual. Para eu saber se esse é o momento de eu começar a me preparar. Porque, Fernanda, mas você só falou, vou me preparar para fazer a prova, para mandar o resultado ano que vem? Sim, porque a gente se lembra que a prova tem 2 anos de validade. Então, esses são os primeiros passos. A partir daí, aí sim, aí você trabalhar com, treinar a fazer as anotações, praticar, ouvir áudios em inglês todos os dias. Fernanda, eu sinto dificuldade também em falar. O que eu vou fazer? Fala todos os dias. Não tem com quem falar, fala sozinho. Sozinho, gente. Mas falar sozinho ajuda muito. Falar sozinho ajuda demais. Por quê? Cria confiança. Automatiza estruturas gramaticais e vocabulários. Vocabulário faz o quê? Sabe quando você tá falando, dá branco? Aí você fala assim, ai meu Deus, eu não lembro aquela palavra. Por quê? Porque eu não uso. Quando você tem que perguntar pra alguém qual o nome da pessoa em inglês, você esquece? Por que você não esquece? Porque você já falou 80 mil vezes essa pergunta. Curso de inglês todos os dias. Não é? Todo semestre, aluno novo. Toda professor pergunta nome. Pergunta o nome dele, pergunta o nome dela, pergunta o nome de não sei. Você não esquece. Quando você fala sozinho todo dia, você pega determinadas estruturas gramaticais e você faz com que elas se tornem naturais para você. Você pega determinadas palavras e faz com que elas sejam normais, naturais para você. Elas saiam sem que você precise pensar nelas. E é por isso que você quer fazer esse exercício. Para você se sentir confortável com a sua voz em inglês, para você se sentir confortável falando inglês, para você aumentar a sua confiança e para que você faça com que essas palavras e estruturas gramaticais que são comuns, você use com frequência. Então, essa é outra coisa muito importante. Então, pegou, tá praticando tudo isso, vai fazer o quê? Vou fazer exercício, vai decidir, né? Junto, quase ao mesmo tempo. Você vou estudar curso online, presencial, professor, sozinho, material preparatório, que é o quê? Material de exercício. Material de exercício? Oficial. Decidi tudo isso? Vou lá. Tem que decidir se vai fazer a prova no Centro Aplicador ou no Home Edition, lembra? Antes de você começar a fazer os deveres, os exercícios, ou no meio da sua preparação, para você saber se vai fazer com fone de ouvido ou vai fazer com alto-falante do computador. Vai fazer as anotações numa folha de papel A4 ou vai fazer as anotações num quadro branco. É esse momento que você vai decidir tudo isso. Então, é isso, gente. Depois que você decidiu tudo isso, tá tudo certinho, tá tudo bonitinho, só se preparar, correr pro abraço, não é assim que a gente fala? Só assim, pegou, tá pronto, estudou, sabe as estratégias, fez exercício, tá confiante na sessão do writing, tá confiante na sessão do speaking, entende como funciona, sabe que seu nível de inglês é compatível. Pronto. E aí você faz a prova. Então, assim, gente, são passos que são importantes, não pula, faz o checklist, tem que ter essas coisas em mente, para que quando você faça, para tentar fazer a prova uma vez só, que é o melhor dos mundos, não é? Não é que, se eu fizer a prova 2 vezes é o fim, não é. Não é. A gente escuta, assim, tudo acontece. A gente faz prova 2 vezes, a gente faz a prova uma vez só, tem gente que quando chega até a gente já fez a prova 3 vezes. Isso tudo acontece. Nada quer dizer que você não vai conseguir, tá? Mas a gente tenta sempre que seja uma vez só. Porque uma vez só é o melhor dos mundos, não é? Mas se você já fez a prova, você não conseguiu o resultado, não desanime. Você não está sozinho nessa jornada. Com você existem outras pessoas e não ter conseguido o resultado de primeira não significa que você não vai conseguir o resultado na segunda vez que você faça a prova ou em uma outra vez que você faça a prova. Que não pode a gente desistir. É isso, gente.
Se você estiver assistindo essa live depois, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se quiser o link, não esqueça de me mandar uma mensagem. Eu agradeço a todo mundo que ficou comigo aqui até o final, que mandou perguntas e interagiu comigo. Muito obrigada. Uma boa noite para todos. Um abraço e até a próxima.